Olá, bem-vindos a mais uma edição da terceira temporada do MegaCast Convida. Eu sou a Natália Bezutti e hoje a gente vai falar sobre os aspectos em torno da viabilidade, ou não, da retomada da construção de hidrelétricas com reservatórios dentro do planejamento da expansão da geração no país. Para falar sobre isso, convidei Francisco Arteiro, diretor de operação e manutenção de Furnas, um dos fundadores do Operador Nacional do Sistema e que acumula passagens em consultorias e diversas empresas ao longo de mais de 35 anos de carreira no setor elétrico. Nosso convidado acrescenta mais pontos a essa discussão no momento em que o país enfrenta um severo período de escassez hídrica. A última hidrelétrica construída com reservatório foi a de Serra da Mesa, na década de 90. Desde então, houve aumento do requisito de usos múltiplos da água, a viabilidade de gás natural do pré-sal, enquanto a regulação de questões como risco hidrológico e o mecanismo de realocação de energia permaneceram as mesmas. Bom, muito obrigada pela sua participação. Eu gostaria de começar aqui com a crise hídrica. O setor retomou a discussão sobre a importância de novas hidrelétricas com reservatórios para fazer frente à entrada das usinas eólicas e solares. Qual é a sua opinião sobre esse tema, né? Esse é um caminho que pode ser retomado no planejamento? Bom dia a todos. Eu creio que sim. Segundo dados da EPE, nós aproveitamos apenas 43% do nosso potencial hidrelétrico. É claro que nos 57 restantes há muitas usinas a fio d'água e também muita exploração das bacias do norte do país. Mas ainda assim, existem alguns locais em que nós podemos fazer usinas com reservatório. E é importante que se faça usinas com reservatórios, principalmente para que a gente possa estocar, né, a geração eólica e a geração solar sob a forma de água e não sob a forma de combustíveis fósseis, né, ou gás. Eu digo isso porque o problema hoje ele não é um problema de atendimento energético, ele é um problema de atendimento energético, de confiabilidade elétrica e também de atendimento à demanda. Então, exigem fontes em que nós tenhamos, além da energia, também a potência controlável. Então, eu acho que essa discussão é extremamente oportuna, voltar a se construir usinas com reservatórios, haja visto que a última usina com reservatório que foi construída foi a usina de Serra da Mesa, na década de 1990. E a usina hidrelétrica com reservatório, além do aspecto energético, além do aspecto também de você ter potência controlável, você também contribui para a estabilidade dinâmica do sistema. Haja visto que essas máquinas agregam inércia ao sistema elétrico, não só quando estão atuando como gerador, mas também operando na modalidade de compensador síncrono. Então, é uma discussão que o setor tem que ter e é uma discussão que, na minha visão, ela é extremamente oportuna, porque é muito mais econômico e muito mais adequado estocar-se os excedentes de geração eólica e solar sob a forma de água em reservatórios do que sob a forma de combustíveis fósseis, embora a geração térmica tenha um papel fundamental no setor. Não apenas naqueles períodos em que você tem um regime hidrológico desfavorável, mas também olhando a matriz energética do país, onde nós temos excedentes de gás do pré-sal que não estão sendo utilizados no momento e que, do ponto de vista de país, eles precisam transformar-se em fontes de energia baratas e confiáveis. E, para isso, a gente também tem que analisar as circunstâncias que vão fazer com que se tenha uma geração térmica na base de baixo custo. Então, na minha forma de ver, na matriz elétrica do país, comporta-se usinas com reservatórios, usinas hidráulicas a fio d'água, obviamente a geração eólica, a geração solar e também a geração termoelétrica. Lembrando-se que o problema tem uma forte vertente elétrica, do ponto de vista de estabilidade dinâmica, uma vez que nem a energia eólica, nem a energia solar agregam estabilidade, agregam inércia ao sistema, né? E também não são fontes de potência controlada. Então, nesse aspecto,
A construção de usinas com reservatório agrega muita qualidade ao sistema, bem como a definição de uma geração mínima das usinas termoelétricas, de tal forma que a matriz energética do país também possa se beneficiar desse gás que vem do pré-sal. E a gente pode pensar nessas hidrelétricas com reservatório fazendo esse papel de acréscimo de potência? Com certeza, porque as usinas hidrelétricas elas são despacháveis, ou seja, você estabelece a cada intervalo de meia hora o quanto essas usinas vão gerar. Então, se você olhar a evolução da capacidade de armazenamento do sistema elétrico brasileiro a partir de 1990, você vai ver que a potência disponível cresceu e a capacidade de armazenamento cresceu num gradiente muito inferior à da potência. Por quê? Porque a partir de 1990, fundamentalmente, a expansão foi feita com usinas a fio d'água. E essas usinas são usinas de safra. Quando chega no período úmido, a grande maioria das unidades geradoras dessas usinas são desligadas. É o que acontece com Belo Monte, é o que acontece com Santo Antônio, é o que acontece com Jirau. Então, além de você perder a potência despachável nessas usinas, né, você também perde um grande volume de inércia. E você, muitas das vezes, se vê obrigado a despachar usinas hidráulicas acima da sua geração vista por ideal para que você agregue inércia ao sistema. Então, é óbvio que a construção de usinas com reservatório, além de você ter espaço para um estoque de excedentes energéticos sob a forma de água e não sob a forma de combustíveis fósseis, você também agrega potência controlável e inércia ao sistema. Então, os benefícios são muito relevantes. Falando aí sobre as grandes usinas, né, a maioria delas são da década de 90. Muito se falou também, logo depois disso, dos impactos ambientais e outros modelos de construção de usinas, lá por volta de 2010, 2012, estavam sendo estudados, né, como o complexo hidrelétrico de Tapajós, mas que isso foi abandonado. Valeria a pena retomar a construção das hidrelétricas num novo momento de planejamento, indo por esse caminho? O grande problema que se coloca da exploração de usinas na região norte, né, e a bacia do Tapajós é uma dessas opções, é o fato de que, ao redor da usina, começam-se a construir núcleos urbanos, né, e esses núcleos urbanos, ao longo do tempo, começam a trazer prejuízo à biodiversidade existente na região amazônica, uma vez que há uma tendência de expansão desses núcleos habitacionais e, com isso, há uma tendência de desmate e uma tendência de que você tenha prejuízos para o bioma amazônico. Para resolver esse problema, né, especificamente para a bacia do Tapajós, foi analisado o que nós chamamos de usina plataforma. No momento de construção da usina, é natural que se tenham os acampamentos, é natural que se formem núcleos habitacionais, porém, uma vez a usina pronta, esses núcleos habitacionais seriam totalmente reconstruídos, a área que foi desmatada para os acampamentos e para os eventuais núcleos habitacionais seria novamente estabilizada do ponto de vista da floresta e não haveria estradas de acesso a essas usinas. As trocas de turnos seriam feitas por helicóptero, para garantir que não houvesse nenhuma formação de núcleos habitacionais ao redor dessas usinas. Esse é um projeto, ele já foi aplicado em outros países do mundo, não é uma novidade, e é uma forma de você conciliar biomas sensíveis com a produção de energia elétrica. Então, eu acho que essa é uma solução para a bacia do Tapajós e é também uma solução para outras bacias que envolvam o bioma amazônico. Agora, volto a lembrar, na região norte, as usinas, em sua grande maioria, são usinas a fio d'água. Então, nós teríamos, mais uma vez, a construção de usinas de safra. O que eu entendo que nós devemos buscar é ainda os sítios em que se permitem a construção de usinas com reservatório. E eu não vejo essa possibilidade muito premente no bioma amazônico, embora as usinas plataformas sejam uma forma
de que você venha efetivamente a atuar, a buscar esse perfil energético da região norte, sem causar prejuízo ao bioma amazônico. Hoje, o potencial para a construção de reservatórios, ele estaria localizado onde? Ainda há algumas fontes na região sudeste, algumas pequenas fontes na região sul e alguma coisa no centro-oeste do país. Então, olhando o nosso foco de interesse, ainda há possibilidade de construção de alguns reservatórios na região sudeste. Isso seria bastante interessante porque você não precisaria de grandes expansões na malha de transmissão, uma vez que a região sudeste já apresenta uma malha extensa e bastante espalhada por todos os estados que compõem a região sudeste. Então, eu buscaria a viabilização, num primeiro momento, do percentual ainda residual, ainda existente, de usinas com reservatórios na região sudeste. E para continuar essa expansão de hidrelétrica, né, retomar essa expansão, ainda precisa de uma melhor articulação sobre o crescimento da utilização dos usos múltiplos de água? Esse é um problema a ser enfrentado agora? Eu acho que sim. A questão dos usos múltiplos da água é uma questão que foi crescente ao longo do tempo e os requisitos ambientais e de uso múltiplos, eles cresceram, mas a nossa capacidade de armazenamento não cresceu na mesma proporção. Então, nós temos hoje, estagnado a partir de 1990, a nossa capacidade de armazenamento. A nossa última grande usina com reservatório foi Serra da Mesa, mas, se você olhar nesses 30 anos, de 1990 até 2021, houve um crescente, né, nos requisitos ambientais e de uso múltiplo da água, e não houve o correspondente aumento da nossa capacidade de regularização. Então, é claro que em situações hidrologicamente desfavoráveis, né, nós não teremos capacidade para atender simultaneamente a todos esses usos múltiplos. E a legislação é muito clara. Ela diz que todos os usos múltiplos são concorrenciais, à exceção da dessedentação humana e de animais, que tem a máxima prioridade. Então, você veja bem, à medida que há um aumento dos requisitos de uso múltiplo e ambientais e não há um aumento da nossa capacidade de armazenamento, há uma necessidade em diversos cenários hidrológicos de que esses requisitos ambientais e de usos múltiplos venham a ser flexibilizados, porque o uso da água cresceu, mas a nossa capacidade de armazenamento permaneceu estática desde 1990. A retomada aí de estudos, planejamentos e discussões para hidrelétricas com reservatórios já é uma discussão que deve acontecer a partir de 2022? É uma discussão urgente para ser retomada? Eu acho que sim. Eu acho que essa discussão ela tem que ser encarada de frente, com a maior brevidade possível, até para que efetivamente a gente chegue à conclusão se é possível ou se não é possível. Porque fala-se muito, e eu gostaria muito que houvesse mais usinas hidrelétricas com reservatório, mas a gente tem que colocar na mesa e efetivamente indicar quais são os potenciais hidrelétricos ainda disponíveis para se fazer usina com reservatório. E se fazer uma abordagem, se eles são viáveis ou não. Se eles não forem mais viáveis, né, a gente tem que entender que o país vai guardar excedentes energéticos sob a forma de combustíveis fósseis. O que nós não podemos mais é continuar com essa dicotomia, né, em que toda hora se levanta a questão da construção de usinas com reservatórios sem dar uma solução. Então, eu entendo que nós devemos buscar a construção de usinas com reservatórios, e se isso não for mais possível, né, nós temos que entender que há necessidade, então, de que os excedentes energéticos sejam estocados sob a forma de combustíveis fósseis. Então, eu acho oportuna essa discussão, até para que a gente possa colocar sobre a mesa qual é a real possibilidade de nós construirmos
usinas com reservatórios. E, a partir daí, repensar a matriz energética do país, não só do ponto de vista de atendimento energético e de potência e de estabilidade dinâmica, mas também do ponto de vista ambiental e de uma matriz limpa, que é o objetivo de todos. Algumas discussões acontecem no setor por conta do MRE, GSF. Investir em hidrelétrica ainda é um bom negócio? Vou te dar a minha opinião, e eu já discuti com muitas pessoas a esse respeito. A regulamentação que está aí sobre MRE, GSF, ela foi feita em 1998, no momento em que você não tinha geração eólica, você não tinha geração solar, a inserção de biomassa era muito pequena. Você tinha apenas um sistema hidrotérmico, aonde a geração térmica entrava para complementar a geração hidroelétrica. Então, se você recuar a 1998, ao ano de 2000, né, quando foi feita essa regulamentação, o sistema era basicamente hidrotérmico, sendo muito pequena a participação térmica na matriz elétrica do país. Agora não. Agora você tem a entrada compulsória de geração solar abatendo carga, você tem a entrada compulsória de geração eólica abatendo carga, você tem a entrada compulsória de geração proveniente de biomassa abatendo carga. Então, efetivamente, se você somar a geração hidrelétrica mínima por requisitos ambientais, o que sobra para você otimizar efetivamente é de 30% a 40% da carga. Então, eu entendo que no bojo dessa discussão, né, nós deveríamos rever alguns princípios que norteiam MRE e principalmente o GSF, porque hoje, em situações em que você não tenha um regime hidrológico muito favorável, você acaba sendo muito penalizada pelo GSF. Por quê? Porque boa parte da carga é atendida por gerações compulsórias, como hidrelétrica, como eólica, como solar e como biomassa. Então, eu entendo que, independentemente do fato de nós abrirmos uma discussão sobre construção de novas hidroelétricas com reservatório, eu acho que nós já deveríamos abrir uma discussão sobre a adequacidade da regulamentação atual, visto que nós não temos mais uma matriz hidrotérmica como nós tínhamos em 1998. Nós temos uma matriz hidrotérmica, eólica e solar. E isso faz com que você, efetivamente, passe a ter patamares menores de geração hidrelétrica. E aí volta aquela sua pergunta. Ainda é um bom negócio se investir em hidrelétrica? A minha resposta é: depende muito de como vai evoluir a regulamentação. É a mesma discussão que nós temos com relação à potência térmica versus a ocupação de berços que ainda existem nas hidrelétricas para a instalação de unidades geradoras. Nós sabemos que a instalação de unidades geradoras nesses berços não vão garantir energia garantida, então não vão poder se traduzir em contratos de venda, mas é importante que você tenha esses berços preenchidos desde que você tenha uma regulamentação que viabilize econômica e financeiramente a inserção de unidades para garantir uma potência maior nessas usinas, mesmo sem que elas agreguem garantia física. É preciso que haja uma remuneração adequada e aí você passa a ter um volume de potência controlável em uma matriz mais limpa, porque você vai ter uma potência disponível hidroelétrica. Para finalizar, o tema do nosso podcast dessa temporada é: qual é o caminho da energia? E eu gostaria de ouvir do senhor, qual é o caminho da energia? Por se entender claramente que o problema hoje não é mais um problema energético. O planejamento da operação é um problema eletroenergético. Por quê? Porque hoje nós temos grandes blocos de energia chegando na região sudeste, provenientes do Elo do Madeira, do Elo de Belo Monte, do Elo de Itaipu, e associado ao fato de você ter que atender ao requisito energético, você tem que atender esse requisito com confiabilidade elétrica.
E aí você começa a discutir uma geração mínima obrigatória, um número mínimo obrigatório de unidades geradoras sincronizadas nas usinas ou hidrelétricas ou térmicas, porque as usinas térmicas também agregam inércia ao sistema e também têm a sua potência despachável. E aí começa um conflito entre o requisito elétrico, que obviamente vai produzir uma geração mínima nas usinas hidrelétricas e nas usinas térmicas, com a entrada compulsória da geração eólica e da geração solar. Então eu vejo que, nesse momento, nós precisamos ter a consciência de que há alguns limites que deverão ser observados. Esses limites contemplam a participação de cada fonte na matriz, olhando os requisitos elétricos. Então, você não pode simplesmente ter uma expansão indefinida das fontes que não apresentem inércia e nem sejam controláveis, em detrimento das fontes que apresentam inércia e são controláveis, como as hidrelétricas e as térmicas. Então, eu entendo que o futuro da matriz está na busca desse equilíbrio, na garantia do atendimento energético com confiabilidade elétrica. E, para isso, você tem que cotejar um balanço muito bem feito entre as fontes que eu vou chamar de assíncronas, né? Que são aquelas que não são despacháveis e não agregam inércia no sistema, com aquelas fontes síncronas, né? Que são as fontes que agregam inércia e têm potência despachável no sistema. Então, eu entendo que o nosso grande desafio é chegar nesse balanço, nesse ponto ótimo, e é assim que eu vejo a evolução da matriz elétrica no sistema. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por participar aqui com a gente. Um grande abraço para você. Até logo. Até. E esse foi mais um episódio do MegaCast Convida. Espero que tenham gostado e até o próximo.